povo de Deus, aqui é o cantor Carlos Meneleu e esse aqui é mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Já te convidar para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, seu comentário, tá muito importante para nós. Eu estou recebendo aqui nosso querido pastor Daniel Pereira. Prazer te receber aqui no Papo com Menê Podcast. Prazer todo meu, Menê. Que alegria poder estar aqui nesse podcast. Eu tô começando como é que eu falo? Ficar viciado em podcast. Tá gostando, né? Tô gostando. Isso é bom. Tá tendo muito. Como é que tá essa correria aí? Vamos dizer, já considerando uma correria pós-pandemia, né? Sim. As agendas começaram a funcionar normalmente. Nós temos entrado num ritmo, né? Voltado àquele ritmo que eu gosto. Não é ruim, não. É bom. Porque é uma bênção poder servir a igreja do Senhor, né? Servir a noiva do Cordeiro, pregar a palavra, independente também, né? Que eu não prego só em igreja. Recentemente estive com a Paula cantou e eu ministrei numa praça pública, num evento de praça. Eu acho que já teve uns 3 eventos nesse ano evangelístico que nós fomos. Ela cantou, eu preguei, ministrei a palavra, né? Também é muito bom. O teste mesmo de fogo para um pregador é quando ele vai pregar na praça, né? Ele pregar dentro da igreja. Pregar dentro da igreja é mole. Na verdade, na praça não tem muito filtro, vamos dizer assim. Na praça, meu irmão, quem tá ouvindo ali e quem, por exemplo, vai à frente para aceitar a Cristo é porque ele realmente precisa de uma mudança na vida, ele quer, né? Você tem que ministrar de uma outra maneira, uma mensagem mais evangelística, uma mensagem mais cristocêntrica. Eu até vou fazer uma pergunta. Eu posso estar errado, mas quando você prega na praça, assim, eu entendo que seria um público que não tem muito filtro, até porque para a pessoa, por exemplo, você prega na igreja, a pessoa ela precisa ter interesse de entrar no templo. É isso aí. E na praça, a pessoa mesmo passando, ela vai ouvir a mensagem. E eu acredito que seja uma boa oportunidade para alguém que prega, né? De chegar ao seu grande objetivo, que é alcançar as pessoas, né? Tem uma diferença porque, por exemplo, a pessoa que vai na igreja, ela tá lá no conforto, né? Hoje, poucas igrejas que não tem um ar-condicionado, uma cadeirinha acolchoada, então a pessoa vai lá, se sente confortável, né? Entra dentro do culto, assiste o culto, o pastor faz o apelo, aí ela decide se vai à frente ou não. Agora, na questão da praça, da rua, a pessoa tá passando, a pessoa foi muito interessante para ela para, né? Por exemplo, eu ministrei numa cruzada em Casimiro de Abreu, no interior do Rio, e a Paula cantou, né? Tinha um casal que estava dentro de casa, eles estavam dentro de casa, estavam no quintal de casa, ouvindo a mensagem. Quando eu fiz o apelo, o Senhor saiu de dentro do quintal, abriu o portão e foi até a frente. Então, assim, é muito recompensador. Isso faz muito bem pra gente, né? Assim, não me vangloriando, não, mas isso te fortalece mais ainda, né? Que você tá liberando uma palavra e de repente pode não ter ninguém ali naquele espaço físico que você está, mas tem alguém dentro de casa ouvindo a palavra. Então você tem certeza que a palavra alcançou o coração de alguém, né? Eu gosto também de ministrar na rua, na praça. Isso é bom, isso é muito bom. E assim, como que começou tudo isso? Como é que começou a sua vida cristã? Como é que foi? Foi num lar cristão? Ou isso aí já foi acontecendo? Eu nasci num berço cristão, né? Nasci num berço cristão, com raiz mesmo, né? Meus pais, graças a Deus, são crente até hoje, estão vivos, né? Tanto meu pai quanto minha mãe. Quero até mandar um abraço para ele, pro meu pai Luiz, servo de Deus, né? Pastor Luiz, a minha mãe, missionária Regina, né? O meu pai é conhecido como Luiz Fogarel, né? Eu já imagino.
Luiz Fogarel. Luiz Fogarel. Todo mundo gosta. O Luiz Fogarel chegou. Meu pai é um homem muito temente, sabe? Muito temente. É aquele tipo de pessoa, aquele cara que se buscou muito. Ele, poxa, é um exemplo para mim de busca, de espiritualidade. Meu pai é um exemplo para minha vida. Eu nunca vi um cara para orar tanto quanto ele, meu irmão. Orou. Hoje ele já tá indo já para cá pros 80 anos de idade, então ele tá mais devagar. Mas, rapaz, antigamente ele orava muito. Meu pai, ele realmente ele mudou radicalmente, né? Porque ele conta que meu pai era muito viciado no cigarro, na bebida, tal, essa coisa toda. Mas quando eu nasci, ele já estava na igreja. Então, quando ele aceitou a Cristo para valer mesmo, entendeu? E ele sempre teve esse nível de busca, né? Muitos pregadores conhecem meu pai, pregadores, cantores, e gostam dele, né? Gostam dele. E ele me inseriu nisso. E assim, a chamada veio na minha vida, quando eu estava com uns 20 anos, assim. Demorou, né? Assim, pelo menos por ter nascido em lar cristão, aí sim, já. Não, porque antes imagina disso, que a criança já começou na adolescência. Sim, não, porque antes eu vou revelar até algo aqui. Que ninguém aqui, eles não sabem. Isso é bom, né? A exclusividade é bom. A rapaziada aqui não sabe. Eu antes de eu pregar, eu era cantor. Era cantor, eu cantava. Tanto que... Aí a Paula te aposentou. A Paula me aposentou. Tanto que eu era conhecido como Kleber Lucas. Olha, eu tenho um negócio de Kleber Lucas aí no início da minha caminhada na música, é assim também, porque eu lembro quando eu comecei a cantar, eu cantava muito os playbacks do Kleber Lucas. Sim. Então, como o meu sobrenome é Meneleu, então na época da Marinha o pessoal me chamava ou de Kleber Leu ou de Menelucas. Então é muito assim. O meu óculos era igualzinho do Kleber Lucas. Tanto que quando eu conheci Paula, caramba, cara, esse óculos. Eu perdi o óculos. Teve uma situação que aconteceu que eu perdi o óculos. Nunca mais usei óculos. Eu tenho até essa necessidade de voltar a usar o óculos novamente, né? Por causa do brilho, às vezes, da tela. Sim. Isso acaba dando uma ofuscada nos meus olhos. Mas eu cantava, eu tinha uma banda. Assim, cresceu todo mundo junto. Josué Lopes, hoje que é um dos maiores saxofonistas, sim, claro. a gente tocava junto. Então eu era o vocalista, aí tinha o Josué Lopes, Serginho também, Serginho Assunção, chegou a tocar com a gente. O Bruno, que é trompetista, o pessoal chama ele de Bruno Boquinha, do Espírito Santo. O irmão dele, o André, tecladista, também tocou com a gente. Muita gente. Rogerinho, baixista, uma galera. Cresceu todo mundo ali na área. Não. Rogerinho lá de colégio. Sim. O pessoal chamava ele de Terra Samba. Rogerinho Terra Samba. Um baixinho, canhotinho. Toca muito também. Cresceu todo mundo ali naquela área, de Irajá e colégio. Sim. Né? Então eu gostava muito de cantar. Eu cresci com música. Por quê? Meu pai, quando queria botar a gente de castigo, o castigo do meu pai era eu solfejar. Tocar a escala de dó. Fazer a escala de dó no violão. Era o castigo que ele dava pra gente. Quando eu chegar, porque meu pai, ele quando foi pra uma empresa de construção naval em Angra dos Reis, um estaleiro, o meu pai é metalúrgico, ele saía já no domingo, ele sentava, eu e meus irmãos, e falava, Daniel vai fazer a escala de dó no violão. Quando eu chegar, tu tem que tocar a escala de dó pra mim, senão o pau vai cantar. Era assim. Aí eu aprendi na marra, violão e tal, fui aprendendo, né? E eu gostava, sempre gostei muito de música. Por isso que quando eu casei, conheci Paula, né? Eu dei uma lapidada nela, querendo ou não. Entendeu? Deu uma lapidada. Eu falei, não, tu vai cantar direitinho, meu irmão. Isso aqui ela não contou aqui. Mas hoje ela tá arrebentando. Hoje ela tá que ela vem com os playback e tal. Sim. Da igreja do pandeiro e tal. Do roupão. Isso ela não contou aqui, não. Mas na próxima tu pergunta pra ela. Mas assim,
Mas a Paula sempre teve aquele timbre. Eu falei, pô, caramba, vou juntar o útil ao agradável agora. Eu prego, porque minha voz acabou, meu irmão. A pregação acaba com a tua voz, gritando, receba! Ah! Acabou, meu irmão, minha voz. Hoje eu não tenho voz pra cantar mais, não canto, não adianta. Não consigo subir, nada. É uma lástima a minha voz hoje. Mas antigamente eu cantava. Cantava muito Carlinhos Félix. Gostava, pô, me amarrava. Tanto que eu tenho uma igreja lá em colégio que era pastoreada por um pastor chamado Valdir Pereira. Pastor Valdir Pereira. Quero até mandar um abração pra ele. O pastor Valdizão é um paizão. Eu chegava lá e ele falava assim: Daniel, canta aquela música. Tchomino, grande é o Senhor. Pô, das antigas. Eu lembrei. Das antigas. E fora Kleber Lucas, né? Que eu gostava muito de cantar Kleber Lucas também. Entendeu? Mas aí mudou, assim, dentro de um projeto de Deus também, né? Um plano do Senhor. Foi bom. Graças a Deus, hoje juntou o útil e agradável, porque a Paula é muito minha parceira. Sim. Ministerial, entendeu? Então, assim, o negócio funciona. Ela já sabe o que eu vou fazer, eu já sei o que ela vai fazer. Juntou o útil e agradável. Pelo que ela vê, quando ela veio aqui, ela falou que quando ela te conheceu, você já era pastor. Como que surgiu o ministério pastoral na sua vida? Na realidade, eu era um evangelista, né? Eu sou um evangelista. A minha veia é uma veia evangelística, né? A gente só usa o título de pastor. Eu cheguei a pastoreamos uns 6, 7 anos, alguma coisa assim. Aí depois que veio a depressão, nosso pastor, ele resolveu botar a gente, como usa esse termo, na matriz, na sede, né? A gente foi pra lá. Foi bom também, fez bem. Porque, assim, eu até tenho parcela de culpa. Tu vai entender o que eu vou falar. Porque eu sempre tive essa veia evangelística. Então a gente foi pastorear. E quando nós fomos pastorear, havia algumas vezes, acontecia que surgiam alguns convites para eu poder ir ministrar. Aí eu deixava a igreja com ela, né? E ela não tem ainda a pegada de pastora, né? Não, ela é uma cantora. E eu deixava esse peso no ombro dela. E quem está me ouvindo, está me assistindo aí, sabe muito bem que pastorear não é fácil. Você tem que lidar com diversas cabeças, meu irmão. Não adianta. Pastorear não é fácil. Hoje, a gente até recomenda, né? Que todo pastor tem que fazer um curso de psicanalista ou fazer uma faculdade de psicologia. Gestão de pessoas. Porque tu tem que lidar com pessoas, né? Você lidar com diversas mentes, diversos pensamentos, diversas atitudes, personalidades. Sim. Na realidade. Entendeu? Então, assim, eu sempre tive essa veia evangelística. Mesmo, por exemplo, meu pai, na época, ele fazia muito trabalho evangelístico. Então, ele fazia o quê? Pegava eu, meu irmão e meus colegas, meus amigos, e a gente montou uma bandinha, por isso que começou. A gente começou uma banda, né? Depois meu irmão foi liderar adolescente, aí saiu, aí eu peguei um outro baixista, aí fui, mas começou eu, meu irmão e 3 amigos nossos, que cresceu com a gente, entendeu? Aí fui conhecendo outras pessoas, aí conheci Josué, aí conheci Vandim, conheci uma galera, muita gente mesmo, né? E aí a gente começou, mas isso veio, essa veia evangelística veio do meu pai. Meu pai sempre gostou de fazer aquele culto ao ar livre. Ele pregava, ou levava um irmão para pregar e levava a gente. Aí a gente tocava as músicas, tocava novo som. Eu tocava muito novo som. Ei, não fique assim, solidão não vai trazer a solução pro teu sofrer. Ó. Tem tempo, hein? Jesus vai te estender a mão. Na época o Alex tinha cabelo ainda. Época que Alex. Quero até mandar um abraço pra ele, rapaz. Mandar um abraço pro Mito. Mito, rapaz. Mito Pascoal. Mito é uma celebridade. Mito teve num culto que eu dirigia uma certa vez. Mito é um
parceirão. Manda um abraço também, pô. Esse daí todo mundo conhece, Charlie Martins, né? O baixista. Charlie Martins. Charlinho é meu irmãozão. Dá um abraço pra ele também, Charlinho, que tocou com o Novo Som há muito tempo. Então, assim, veio desse tempo, entendeu? Essa veia evangelística veio dessa época. Aí nessa época eu tava cantando ainda, mas eu aprendi muita coisa, porque eu assisti os pregadores, entendeu? Tem um pastor, eu não sei se ele ainda está em Angra dos Reis ou foi para São Paulo. Ele pregava muito nas cruzadas, que tinha uma cruzada chamada Cristo é Vida. Pastor Josias, até mandou um abraço para ele, Josias Pereira. Não é parente não, mas tem um Pereira, nosso. Ele fazia essa cruzada Cristo é Vida. Ele levava um pregador chamado Luiz Guatura, pastor Luiz Guatura. Eu aprendi muito com o Luiz Guatura. Muita coisa. E fora também, que meu pai levava Uma das coisas que eu ia te perguntar, as referências que você teve durante essa sua caminhada, né? Até hoje, né? A diferença que você tem de pregadores. Você já está falando aí de algumas pessoas que fizeram parte dessa caminhada. E como foi assim, claro, a Paula também te ajudou muito, junto com as filhas, a família é sempre o alicerce do pregador. Sim. Mas quais foram as pessoas que você pode falar, poxa, essa pessoa me ajudou muito? Assim, algumas. É muito difícil a gente citar vários, porque tem muita gente que ajudou. Sim. Mas vamos dizer aquela pessoa que foi fundamental nesse alicerce hoje que você tem, como pastor, como pregador do evangelho, como família. Rapaz, uma pessoa que perdão, eu peguei um pequeno resfriado em Brasília. Brasília são as 4 estações num dia. Não, Brasília é terrível. Eu fiquei 2 semanas em Brasília. No último dia meu em Brasília, eu fui ministrar no culto à tarde, cara. Tava aquele calor de rachar, eu com o corpo suado. Quando eu saí na porta da igreja, tomei aquele bafo, aquele golpe de ar gelado. Parecia um inverno. Pensa, meu irmão, cheguei no Rio baleado. Aí por isso que eu tô assim meio com a voz fanha e tossindo. Mas assim, uma das pessoas que apostou muito na minha vida, meu irmão, isso aí eu tiro o chapéu pra ele. Até hoje ele aposta. Quero mandar um abração pra ele, evangelista Anderson Pereira, líder de jovem, cara líder nato. Apostou muito. Um outro pregador que eu chamo ele até de paizão, é uma referência para mim, pastor Nerildo Acioli. Pastor Nerildo Acioli. Manda um abraço para ele também. Pastor Nerildo é meu mentor. Ele é meu mentor. Pastor Nerildo. Pastor Adilson também, meu pastor, né? Que eu mando um abraço para ele, para a missionária Mônica. São pessoas assim. E também assim, eu aprendi muito com um pregador, né? Que esse daí é conhecido mundialmente, que é o Marco Feliciano. Sim. Que eu vendi muito material do Marco, né? Sim. Eu vendi muito DVD do Marco Feliciano, vendi muita coisa, muito DVD e CD dele. Então assim, nesse dia a dia, nessas andanças, eu aprendi muita coisa, né? Na questão assim, de pregação, né? De oratória, que assim, podem falar o que for, mas a oratória do Feliciano pastor Marco Feliciano, a forma dele ministrar, aquela forma envolvente, que te envolve, que te leva a você fazer uma... Ele sempre disse isso: eu não sou um pregador, sou um contador de história. Então ele prega de uma maneira que te envolve, cara. Você mesmo ele pode estar falando 3 horas, tu fica ali travado 3 horas ouvindo ele, porque ele ministra de uma maneira que você, sabe, é envolvido, né? E um pregador assim, que referência também, que hoje é pastor, né? O pastor Silas, né? O pastor Silas Sim. também é extraordinário. Gosto muito, amo também. Sim, e assim, a gente conhece o senhor pelas pregações impactantes, né? Sim, sim. E se você fosse hoje fosse falar hoje aqui 3 características importantes de um pregador,
de que o pregador realmente chegar no seu objetivo final, que é levar as pessoas a conhecerem mais do que Deus pode fazer na vida delas, com relação à conversão, que para mim é a parte mais importante, né? Você levar a pessoa ao momento de conversão. Então, há 3 pilares: oração. O pregador ele precisa ter uma vida de busca. Palavra, né? A palavra precisa ser uma palavra cristocêntrica, né? Aquela, assim, vou te responder como o pastor Nerildo falou para mim. É melhor um feijãozinho com arroz bem temperado, entendeu? Aquele feijão com arroz que você fala assim: meu Deus, que feijão com arroz é esse? Que tempero é esse? Do que você comer uma comida bem elaborada, mas sem tempero. Tá me entendendo? Tô. Porque às vezes, como diz o ditado, a pessoa tenta enfeitar muito o pavão. E aí, meu irmão, não tem resultado. Então, o bom é você, aquele feijão com arroz bem temperado, aquela palavra, uma palavra simples, mas cheia de unção. Entendeu? Palavra simples, mas com a unção do Senhor, com você debaixo de oração, vai alcançar um coração. E terceiro, você ser um bom administrador, né? Ser um bom administrador das suas finanças. Entendeu? Se possível for, ser um empreendedor. Mas é isso que eu queria entender. Você falou um bom administrador das finanças, mas com relação ao bom pregador, é isso que eu queria entender, mais ou menos. Sim. Mas é isso que eu queria entender. Por que bom administrador? Quando você fala bom administrador, é porque o pregador, por exemplo, a gente ganha as ofertas. Sim, recebe ofertas. Sim. Então tem pregador que ele não é bom administrador. Sim, ele recebe uma oferta hoje, então ele acha que vai receber amanhã, então ele já torra o que recebe hoje. Isso é importante mesmo. Aí amanhã ele recebe uma semente, amanhã uma oferta. A igreja dá uma ajuda para ele, dá uma oferta para ele, para abençoar o ministério dele. Aí ele já torra aquilo que ele ganha amanhã. Entendeu? Tá contando que existe esse tabu. Tem gente que tem medo de falar. Eu não tenho medo de falar, não. A gente recebe a mesma oferta. Chega nas igrejas, as igrejas ofertam a nós. Eu não sou um dependente de oferta. Não, porque eu gosto de empreender. Eu sempre fui um vendedor. Na minha veia corre a venda. Sabe? O sangue que corre na minha veia é o sangue da venda. Eu sempre fui empreendedor. Sempre gostei de vender. Então, eu juntei o útil ao agradável. Vendo amanteigados do profeta, do papai, aliás. Né? Que a gente mudou, que antigamente era amanteigados do profeta. Mas aí, como a gente quis alcançar um outro nicho também, que é o pessoal também fora, assim, da igreja. Sim. Então a gente botou amanteigados do papai. Então a gente alcança todo mundo. Gosto de vender o amanteigado, vendo Bíblia. Eu sou um dos comportores da BV, represento Bíblias da King James, vendo muita Bíblia King James. O pessoal gosta de comprar comigo, vendo livros. Entendeu? É o que sustenta a minha casa. Tá entendendo? E de repente alguém pode até, poxa, mas tu quer fazer tudo de uma vez? Aí tem um versículo que eu ontem separei. Esse versículo aqui é um versículo extraordinário, que eu vou até falar para quem gosta de empreender. E de repente tá assim, poxa, pintou 3 oportunidades, pega as 3. Esse versículo aqui, ó, tá lá em Eclesiastes 11, 1 e 2. Emprega o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares. Ou seja, eu vendo amanteigado, vendo Bíblia, vendo livro. Por quê? Em negócios diferentes, ó, aplique em vários lugares e em negócios diferentes. Porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Salomão instruiu a gente. Tá entendendo? Então, assim, é uma dica que eu dou pros pregadores. Meu irmão, vai pregar lá, leva contigo, leva um bombom, leva uma trufa.
Não fica só não, eu vou porque vão me dar uma oferta. Não fica na dependência da oferta não, meu irmão. Não, leva uma trufa, leva um bolo, leva uma paçoca, leva chaveirinho, leva camisas, empregue-os em vários lugares. Que a gente não sabe onde que vai ter uma crise. Não teve a crise aí? Teve ou não teve a pandemia? Teve. Pô, quantas pessoas que não ficou na guerra, na luta? É verdade. Daniel, tu ficou na prova? Não fiquei não. Por quê? Vendi muito amanteigado na pandemia. Mandava entregar. As pessoas me ligavam. Eu quero aquele amanteigado do papai. Mandava entregar. Vendi Bíblia na pandemia. Vendi livros. Que as pessoas começaram a ler, fazer muita leitura. Entendeu? Então, assim, tem que ter essa sabedoria de Salomão. Mas, fica aí minha palavra aí. Poxa, eu queria ficar mais tempo aqui ouvindo. Mas eu te agradeço muito, pastor Daniel, por você estar aqui no meu podcast. É um prazer. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. Tá bom? Esse aqui foi mais um episódio do Papo com Menei Podcast. Quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, o seu comentário. Deus te abençoe. Valeu!